Olá, futuros advogados, olá, futuros advogados. Aqui, professor Celso Cavalcante, aqui do curso Método Direito. Então, quero falar para vocês que a gente vai aqui hoje, a gente vai fazer as correção do gabarito preliminar da contestação aí do exame 44, que caiu dia 19. Sem mais delonga, a gente vai... Aqui é a petição. Já teve uma aula de petição, tá? De contestação. A petição de contestação, você vai fazer dessa forma. Na outra aula vocês assistem outro vídeo. Aqui a gente fez o endereçamento do juízo, tá? O endereçamento, eu vou passar aqui o pente fino. Por quê? O endereçamento do juízo está aqui, tá? Endereçamento do juízo caiu aqui, certo? Aqui o enunciado. Então, aqui o endereçamento do juízo foi a vara de Manaus, né? Endereçamento do juízo aqui foi a vara de Manaus. Deixa eu ver aqui. A gente vai pegar alguma coisa aqui, certo? Então, o endereçamento do juízo aqui, o enunciado trouxe, né? Aqui a vara 150 aqui de Manaus. Então, o ajuizamento da reclamação trabalhista foi dia 28/4. Então, a Paula, aqui é a Paula reclamante, tá? A Paula, ela trabalhou aqui, ó, do dia 10/8 de 2015 a 20/5 de 2023. Mas ela ajuizou a reclamação trabalhista aqui, ó. Tá? Aqui, entre de 2015 a 2023, aqui dá o quê? Aqui vai me cheirar o quê? Prejudicial de mérito, prescrição quinquenal. Então a gente não vai falar muito da peça, porque já tem um vídeo aí falando da petição de contestação. A gente vai resolver as questões aqui. Então eu vou aqui colocar aqui a petição para vocês, que foi feita, tá? Vocês vão fazer desse módulo aqui, tá? E aí vocês podem printar a tela, tá bom? E aqui dos fatos, eu aconselho a vocês fazer os fatos. Isso é muito importante, né? Isso aqui é muito bom, você estar fazendo os fatos. É muito importante se você, na petição de reclamação trabalhista e recurso ordinário, você relatar os fatos. Professor, mas esses fatos estão onde? Está aqui no enunciado, né? Vocês podem relatar o fato, né? Vocês podem? Sim, pode. Né? Você pode relatar os fatos, você pode pegar o próprio enunciado e apraziar, tá? Aqui, se eu não me engano, ela pediu demissão durante o contrato de trabalho, durante aviso prévio. Ela pediu demissão, requer o pagamento. Aqui. Então, aqui ela pediu demissão durante o aviso prévio, mas não teve redução. Ela pediu demissão e trabalhou durante o aviso prévio, mas não teve, tá? É aqui, ela pediu demissão. Aqui, ó, vou colocar para vocês. Aqui, ó, vocês podem fazer os fatos, certo? Pode explicar. Então, eu estou ensinando a fazer os fatos igual tá na petição aqui. Ok? E aqui caiu a preliminar de mérito, aqui, ó, aqui caiu a preliminar de mérito, está na aula passada. Professor, mas a preliminar de mérito, porque ela fez, ela aqui no gabarito, aqui no finalzinho do gabarito, ela citou, né, aqui no finalzinho, o enquadramento funcional. Mas ela esqueceu de pedir a causa, que é do sócio. Por isso que isso aqui, quando esquece o enquadramento funcional e ela não fez o pedido, então isso aqui é preliminar, inépcia da petição inicial, certo? E aqui a gente resolveu no silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. Então, quando o enunciado trouxer isso, geralmente cai muito na contestação para pegar o examinando. Não esqueceu da causa de pedido, então é inépcia da petição com relação a esse pedido, não é inépcia do processo inteiro. Então, está lá na aula
tá? Está lá na aula de contestado de petição. Estou passando aqui só para dar uma ênfase aqui para vocês, tá? Não é a intenção agora. E aí aqui é a prejudicial, a prejudicial de mérito, que é a prescrição quinquenal, tá? Aqui, ó, prescrição quinquenal, tá? E aí os artigos esse aqui. Por quê? Professor, por que prescrição quinquenal? Porque tá aqui, ó. Ela trabalhou, né? Eu vou pegar aqui em outra cor. Ela trabalhou aqui, ó. A Paula trabalhou aqui, ó. 10 de 8 de 2015 a 2025. Então você vai requerer o quê? Os últimos 5 anos, que está aqui na petição, que está aqui, ó, prescrição quinquenal. Que ela ajuizou, começa a contar na data do ajuizamento da reclamação trabalhista, que é aqui, tá? É aqui, ó. O ajuizamento da reclamação trabalhista. Tá onde, professor? Tá aqui, ó. O ajuizamento da reclamação. Então começa a contar aqui. Você vai fazer uma subtração dos últimos 5 anos, tá? Então, continuando aqui a PS, e aí nós entramos no mérito da petição. Quais são as teses aqui do mérito da petição? Entendeu? Então, aqui na petição, eu vou abrir aqui um tópico. Aqui no enunciado, você identificou o quê? Tá? No enunciado você identificou, né? Preliminar de mérito, depois prejudicial de mérito, certo? Então você ainda tem que identificar na petição de contestação, né? E aí depois da petição de contestação, agora vem do mérito, né? Mérito do processo. Aqui no mérito do processo, vocês vão o quê? As teses, né? Aqui, preliminar de mérito, tá? E do mérito aqui, do processo. Então, no mérito, quais são as teses que você resolveu? Então, a gente vai olhar aqui, o que foi identificado aqui? Ó, deixa eu olhar aqui. Peraí. Vamos trazer. Então, aqui nós vamos... Aqui. Então, aqui nós vamos... Então, aqui do tique de refeição. Então, você vem aqui, ó, do método. Você coloca um tópico. Tem que fazer um tópico em letra maiúscula, ó. Do tique de refeição. Refeição. Essa aula já foi resolvida, mas eu quero colocar aqui para vocês. Qual é o segundo pedido? Então, do tique de refeição, vamos ver se está certo lá. Se não tiver, a gente arruma aqui rapidinho. Tá? Do tique de refeição. Tiquete, tá errado aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Ticket de refeição. Ok? Qual é a outra tese? E vocês têm que ter acertado das horas extras. Então, aquele das horas extras aqui é de 50%, adicional, alegando que a redução que não, das horas extras do aviso prévio, tá? Aqui, ó, das horas extras durante o aviso prévio, certo? Tudo em caixa alta. Qual é o terceira tese? Isso aqui, gente, aqui eu estou colocando para vocês que é os pontos que você tinha identificado no enunciado lá, no gabarito aqui, ó, daqui para baixo. Daqui para baixo é que vocês têm que descobrir
isso aqui tudo, certo? É isso aqui, ó. Aqui vem as teses, o que vocês têm que olhar, ler com atenção, tá? Vamos ver qual é a outra tese, né? Na petição aqui, você deveria ter identificado. Outra tese, do adicional de periculosidade, tá? Então aqui, ó. Sempre em caixa alta, do adicional de periculosidade. Porque o enunciado diz que a autora alega que trabalhava de motocicleta. Então ela pegava a motocicleta ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, estacionava a moto no pátio da empresa. Só que ela prestava serviço em outra função, ela não trabalhava como motoboy profissional para a empresa. Ela só usava a moto pessoal dela deslocando de casa para o trabalho. Isso não dá direito à insalubridade. Agora, se ela chegasse na empresa, pegasse a moto, fosse fazer entrega na rua, trabalhando com motoboy, daria sim. Então aqui nós vamos pedir a improcedência, está na aula de petição lá. Só estou colocando as teses. Qual é a outra pedido aqui que nós temos que rebater? Pedir a improcedência. Qual é a outra tese aqui? É aqui da estabilidade de reintegração. Aqui, ó. Da estabilidade e o que? E reintegração. E reintegração da autora. Por que nós vamos pedir improcedência? No enunciado consta que ela estava grávida durante o contrato de trabalho e ainda ela descobriu no aviso prévio, mas aí ela pediu demissão. Então, conforme o artigo 10, a linha B, artigo 10, inciso 2, da linha B do ADCT e a jurisprudência, súmula 244, inciso 2, quando esse empregado tem direito, quando ele é dispensado sem justa causa pelo empregador, mas a partir da hora que essa empregada ela pede demissão, ela não tem direito, ela não tem previsão legal, se ela pediu demissão, dá esse direito de estabilidade. Então, ela pede esse direito de estabilidade, porque ela saiu por livre, espontânea vontade. Mas se o empregador dispensasse ela, tudo bem. Mas está lá na aula de petição. Então, vamos lá que eu vou falar. Qual é a outra tese que você deveria ter colocado na sua contestação? Do Vale Transporte, ela também, o enunciado fala que ela requeriu o Vale Transporte. Então, vamos colocar aqui, ó, do Vale Transporte. Ela requereu a condenação, né, do direito do Vale Transporte. Entendeu? Ela requereu no enunciado, né? Ela requereu no enunciado o direito do Vale Transporte, né, professor? Mas isso tá, ó, por exemplo, o ticket de refeição, vamos pegar aqui uma letra, aqui azul, ó, o ticket de refeição, ela, aqui, ó, ela diz que ticket de refeição. Então, é aqui, ó, ela pediu demissão. Qual outro pagamento? Ela disse que usava a motocicleta aqui, ó, ela quer o adicional de pagamento, que disse que trabalhava de motocicleta. Não tem direito. Né? Ela pediu o quê, ó? O adicional de periculosidade. Qual outro? Além disso, manifestando ser necessário pelo teor, descobriu que estava grávida, aqui, ó, ela descobriu que estava em gravidez durante quando trabalhava na sociedade empresária, aqui, ó. Gravidez, aqui ela pediu estabilidade, ela não tem direito porque ela pediu demissão, né? Se ela pediu demissão aqui, professor, mas ela pediu demissão, mas eu não sei onde é que você colocou, tá aqui, eu vou colocar de vermelho aqui, ó, ela pediu demissão aqui, ó, tá? E agora o Vale Transporte, ela quer também o Vale Transporte, ó, tá aqui, ó, tudo tá aqui, ó. Fácil, uma peça muito fácil de fazer. Realmente a FGV acertou agora
uma peça muito fácil de ser resolvida, tá? Foi muito fácil? Foi muito fácil mesmo, certo? De ser resolvida aí, tá? Uma peça muito fácil, tá? Vamos lá? Então aqui são as teses. Qual seria a outra tese? Aqui ela podia requerer os honorários de sucumbência de advocatícios. Entendeu? Os honorários aqui, tranquilo, tá? Honorários, aqui, ó, dos honorários, deixa eu colocar aqui. Os honorários advocatícios, deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver aqui. Colocar aqui certinho, sucumbência. E aí nós vamos colocar advocatícios. Advocati. Nós vamos colocar em caixa, tudo em caixa alta. Ok. Preliminar aqui, ó, preliminar de mérito, você, ó, a preliminar de mérito, no artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1. Preliminar de mérito, você vai pedir a resolução do processo sem resolução do mérito. E a prejudicial de mérito, prescrição quinquenal, artigo 11 da CLT, súmula 308, inciso 1 do TST e artigo 7, inciso 29 da Constituição. Você vai pedir o quê? Conforme o artigo 487, inciso 2 do CPC, vai pedir a extinção do processo com a resolução do mérito, tá? E aí entrou as teses de mérito. Deu as teses, era isso aqui, ó. Depois você fazia o fechamento da peça, tá? E aqui, ó, a petição tá aqui, ó. Deu? Agora, e aí você vinha fazer os requerimentos finais, tá? Eu esqueci de falar aqui, ó. Depois, aqui você fazia os requerimentos finais, ó, dos requerimentos finais. Os requerimentos finais, tá? Isso aqui interessa na peça, que seria inciso 2, inciso 3, que seria quarto, que é o mérito. Depois aqui seria o inciso 5, né? Mais ou menos isso para você organizar a sua peça, tá? Você vai falar, professor, e o inciso 1? Seria dos fatos. Aqui é o esqueleto da peça. Nós ensinamos o aluno a fazer o esqueleto da peça. Tá? Aqui você fazia ao douto, né? Aqui, ó, você vem aqui, ó. Você vem aqui no enunciado, aqui, ó. No enunciado aqui, você pegava aqui, tá? Você pegava aqui, ó, o quê? Ó, aqui, ó. Ao douto, juízo da 150 Vara do Trabalho de Manaus. Manaus, né? MA. Isso aqui, ó. Tranquilo, tá? Isso aqui você podia fazer tranquilo. Depois você viu o quê? Qualificação da empresa reclamada, tá? Depois o nome da peça seria o quê? Contestação. E depois a qualificação
Qualificação de quem? Qualificação da ex-empregada. Seria o quê? O nome dela? Paula Soares. É assim que você tem que fazer. Aqui é o esqueleto passo a passo. Então, antes da gente entrar para resolver as questões, entendeu? Paula Soares, certo? Mais ou menos assim, o esqueleto. Isso aqui é um esqueleto para você treinar, tá? E aí, ó, a peça aqui, aqui o fechamento da peça. Seria o que o fechamento da peça? Ó, nesses termos, contestação. Nestes termos, pede deferimento. Só isso você tem que fazer, não pode se identificar. E data, tá? Advogado, OAB, tá? Aí faz isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Tá? Mas na hora da peça não vai pôr o nome fechamento. Eu coloquei aqui. Isso aqui pode ser em fechamento ou pode chamar de encerramento da peça. Você pode chamar de duas formas. O encerramento do que? Da peça. É, fechamento e encerramento da peça. Tem professor que chama encerramento. Então era isso que você tinha que fazer. Aqui no mérito você ia debater. Né? Aqui você ia aplicar o silogismo jurídico. Aqui, ó, por exemplo, fato, fundamento, pedido. É isso aqui que você tem que aplicar. Cada tese dessa daqui, ó. Cada. No tipo de reversão, fato. Fato você vai buscar onde? Professor, eu vou buscar o fato aonde? Aqui no enunciado. Né? Agora eu vou explicar aqui. E o fundamento? Você ia pegar a sua CLT, essa aqui já está desatualizada. Você ia pegar a nova CLT da doutora Liane Linhares, você ia aqui no índice emissivo, ia buscar a resposta. Isso nós ensinamos aqui no treinamento. Você ia buscar aqui, ó, fundamento jurídico. O índice emissível, que é essa CLT que eu recomendo, a nova atual, tá? Inclusive a nova atual, ela tá aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Não tô ganhando nada para fazer a propaganda, mas essa CLT aqui, ó, CLT Ariana Linhares 2025. Então essa CLT aqui, ó. Então essa CLT aqui, ó. Entendeu? Essa CLT aqui está no site da JustPod, essa aqui eu recomendo. Ela é a melhor CLT, né? Essa daqui eu recomendo, tá? Veja bem aqui, ó. Olha que tá na mão aqui, ó. Isso aqui é edição, tá? Edição aqui 29, tá? E ele já está um pouco desatualizado. Olha a nova aí, ó. Edição 39, já passou 10. Tá? Eu recomendo essa edição. Agora, voltando aqui para a nossa aula, nós vamos explicar. Antes de fazer a propaganda da doutora Liane Linhares, quando você for fazer a prova agora, no mês de fevereiro da segunda fase, eu recomendo a CLT da doutora Liane Linhares. E antes, para começar, eu recomendo o livro de peça, esse aqui, ó. Ó, aqui, ó. Livro, ó, aqui, ó. Livro de... Aí você escreve aqui, ó. Quem é o autor? Eu escrevo esse aqui, ó. Tá aqui no site da editora Dialética, aqui, ó. Site da editora Dialética. Tá? E eu recomendo esse livro aqui, ó. Eu recomendo esse livro aqui, o autor, São Sônia Cavalcante, sou eu mesmo. Tá? Esse livro aqui, ó. Prática, Direito do Trabalho, Prática Jurídica. É a segunda fase para o exame de ordem. E aqui, ó, nós temos o método silogismo jurídico que está aplicado aqui, tá? Com 3 parágrafos, começo, meio e fim.
Tá aqui, ó. Tá? Então, lê a descrição do livro. Aqui, o ano 2025, aqui sou eu mesmo. Aqui é os dados do livro. ISBN, 592 páginas. Capa flexível. Tá? Editora Dialética, aqui do estado de São Paulo. Então, eu recomendo esse livro e recomendo... eu recomendo essa CLT, mas recomendo recomendo essa CLT e recomendo esse livro aqui. Tenho certeza que se vocês comprar esse livro e essa CLT, vocês vão passar. Agora nós vamos para a resolução de questão, tá? Nós vamos aqui para a resolução de questão. Nós vamos aqui para resolução de questão. Nós vamos explicar aqui para você, questão 2, tá? Deixa eu ver aqui a contestação. Vou pegar aqui na contestação aqui. Ok? Aqui, ó, questão 1. Questão 1 aqui está aqui. Aqui tem o enunciado, tá? Que tem o enunciado aqui, ok? Então, nós vamos aqui para as perguntas. O que é que diz aqui a questão A? Vamos lá. O que é que diz aqui com a questão A? Questão de a partir da concessão do benefício previdenciário, que o fenômeno jurídico ocorreu ao contrato de trabalho de Eugênio. Justifique. Então, nós vamos justificar. A letra B aqui diz o quê? Depois nós vamos para o gabarito. A alteração do plano de saúde é válida e justifique. Então, nós vamos ler o enunciado aqui, ó. Que a questão 1, nós vamos ler o enunciado. Aqui, ó. Eugênio é empregado da sociedade empresária há 12 anos, sendo que em 2023 foi aposentado por incapacidade permanente. A antiga aposentadoria por invalidez, Eugênio sempre teve um plano de saúde custeado integralmente pela sociedade empresária. Eu gosto muito que a FGV fala das empresas, que dá esse nome sociedade empresária, no qual é beneficiário juntamente com a sua esposa, seus filhos. Ok, ele foi aposentado por invalidez, mas a reclamada sociedade empresária, ela custeia o plano de saúde para ele, para a esposa e para os filhos, certo? E é lei, tá? E é lei isso aí. Vamos lá? O segundo parágrafo diz, em razão do uso intenso, crescente do plano tratamento de cirurgias, aposentadoria... Após a aposentadoria, com elevado custo à sociedade empresária, ok, a empresa já está chorando, né? Ela já não quer pagar aqui. Esta pretende migrar Eugênio para outro plano de saúde mais econômico, no qual, presta atenção, olha a malandragem da empresa aqui, no qual a cobertura será bem menor ao alcance nacional para regional e serão excluídos os dependentes, considerando esses fatos, a legislação regência responde à condição. Olha aqui, a empresa está usando aqui uma malandragem, ela não vai cortar o plano dele, mas ela quer migrar ele para outro plano. Isso após a aposentadoria, isso não pode migrar, tá? Isso não pode, tá? Ela quer ela não quer pagar, quer tirar os dependentes. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui, ó. Que é a pergunta, letra A. A partir da concessão do benefício previdenciário, qual é o fenômeno jurídico que ocorreu no contrato de trabalho e eu justifico? Qual é a resposta? Em tese, o candidato deverá sustentar que ocorreu a suspensão do contrato de trabalho na forma do 475 da CLT. Ocorreu? Claro que ocorreu. Nós temos a CLT aqui. Vamos pegar o 475 da CLT, que diz o quê? 475 da CLT. O que a nossa CLT está falando aqui? 477, 475, 476. Aqui, ó. A CLT está falando o que aqui, ó? Ocorreu, ok, o empregado que foi aposentado por invalidez, terá suspenso seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para efetivação do benefício.
Então, nesse caso aqui, a empresa não poderia fazer isso, porque o contrato dele está suspenso. Então, o que a FGV considerou, o gabarito é o 475. Aqui você está, a resposta é essa, porque a empresa não pode fazer isso, tá? E aqui seria mais ou menos, se fosse uma resposta de recurso ordinário, né? Então a resposta é essa, só uma questão discursiva, que a OAB testa se você está preparado para ser advogado. Vamos ver a letra B, o que é que diz? Que é da questão 1. A alteração do plano de saúde é válido? Justifica? Claro que não. Não é válido, porque o contrato dele, né? O contrato dele, a CLT e a súmula do TST, a súmula aqui, ó, 440 e o 468 da CLT não aceita isso, tá? Não aceita isso aí, ó. Súmula 440, ó, súmula... nós temos aqui o TST aqui? Nós temos aqui o TST. Ó, aqui, ó, 440. Estou com a súmula do TST aqui. Vamos pegar ela aqui, ó. Estamos com o TST aqui aberto. 440. Ó. 440. Ó, aqui, ó. Aqui, auxílio, doença, acidentária, aposentadoria por invalidez, suspensão do contrato de trabalho, preenchimento do direito, reconhecimento do direito e manutenção do plano de saúde. Então não pode, tá? É assegurado, tá? Aqui, é assegurada a manutenção de saúde, do plano de saúde e assistência médica oferecido pela empresa, o empregado, não obstante, suspenso o contrato de trabalho em virtude do auxílio doença e acidente de trabalho ou aposentadoria por invalidez. Então não pode, meus amigos. Então aqui a resposta seria isso aqui, tá? E o 468 da CLT tá falando o quê? 468 tá aqui embaixo. Entendeu? 468 diz o que aqui, ó, da alteração do contrato de trabalho, ó. Os contratos individual de trabalho, se é lista a alteração respectiva condição, por mútuo consentimento do trabalhador, ainda que assim desde que não resulte, direto ou indiretamente, prejuízo ao empregado sob pena de nulidade dessa cláusula infringente a garantia. O que é que acontece? Então a empresa, ela fez isso, então você tem que fazer o quê? Você tem que responder no 468 que quando o contrato de trabalho do empregado está suspenso por motivo de férias, que é a suspensão, por motivo de doença, por motivo de aposentadoria por férias não, desculpa, não é férias. Por motivo de doença, auxílio de acidente e o motivo de aposentadoria por invalidez, entendeu? Isso não pode, tá? Isso não pode, ainda que a empresa cometeu isso aqui, causando prejuízo ao empregado. Esse seria, por enquanto, o gabarito para ele limitar. Vamos para a questão 2, entendeu? Vamos aqui para a questão 2. Questão 2 agora. Só pegar aqui a questão 2. E aí nós vamos ler aqui o pulo do gato, a gente lê primeiro as perguntas, entendeu? O que é que diz aqui a letra A? Para buscar o direito de Lúcia em relação à estabilidade gestante, que eu já sei o que o enunciado vai falar. Estabilidade gestante ou indenização correspondente qual tese jurídica você sustentaria? Que tese você sustentaria, tá? Qual é a letra B? Diz o que aqui, ó? Letra B. Na tentativa de reverter a decisão desfavorável, que medida jurídica você ainda poderia adotar? Fundamente. Então, nós vamos ler aqui o enunciado. A primeira coisa que você tem que fazer é ler o enunciado. Você lê as questões. Depois, você lê o enunciado. Qual é a primeira coisa que você tem que ver? Se você lê as questões, dentro das questões, dentro das perguntas da questão A e B, você já descobre mais ou menos na sua cabeça, começa a trabalhar, o que é que o enunciado vai falar. Quando você chegar no enunciado, faz de conta que alguém te soprou a cola da prova. Olha, eu acho que vai cair isso na prova. Esse é o pulo do gato para você passar na OAB na segunda fase. Quando você lê as perguntas, faz de conta que alguém soltou que vai cair
isso e aquilo na prova. O enunciado é o quê? A prova. E aí o que acontece? Pulo do gato é aqui, ó. Questão 2. Lúcia Maria engravidou. Opa, eu já estava sabendo, né? Que eu lia as perguntas das questões no curso do contrato de trabalho. E não comunicou o fato a ninguém. Após 4 meses, sem ninguém soubesse do seu estado, Lúcia foi dispensada imotivadamente em razão pela qual procurou você como advogado para defender seus interesses. Aqui nós vamos defender a Lúcia, lá naquela questão 1 lá, tá? Após o nascimento da criança, foi ajuizada a reclamação pleiteando a indenização. A ação foi julgada improcedente pelo fundamento de que o empregador desconhecia o estado de gravidez da empregada. Olha aqui, ó, o juiz julgou improcedente a ação, porque dizendo, juiz da vara do trabalho, aqui o enunciado está testando se você é advogado, que é um caso, aqui é baseado em fatos reais. Até o empregador alegou que não sabia, que ela não comunicou e por isso pediu a improcedência e o juiz. E aí o que acontece aqui, né? Do empregado, no mesmo fundamento, por não provimento do recurso, por você interposto, olha, houve recurso aqui, ó, não provimento do recurso aqui, ó. Não foi provido aqui, ó, não provimento do recurso. Foi interposto contra a decisão de primeiro grau, que foi na vara do trabalho. A publicação desta última decisão ocorreu 2 dias. Diante disso, responda a seguir. Tá? Então, nós vamos ver aqui o primeiro caso. Para buscar o direito de Lúcia, estabilidade da gestante, indenização correspondente qual? Qual é a tese? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o gabarito, esse aqui é o gabarito, ó. Súmula 244, inciso 1, TST, artigo 10, inciso 2, a linha B, tá? Então, professor, mas a súmula vamos pegar o TST aqui, ó, 244, tá aqui, ó, 212, 244, perfeito, aqui, ó, 244, inciso 1, ó. E o pior é que a súmula já traz o artigo 10 do ADCT, inciso 2, a linha B. Aqui, ó. O desconhecimento do estado gravídico, que é gravidez, pelo empregador, não afasta o direito do pagamento da indenização decorrente à estabilidade a Lúcia Maria. Então, esse é o gabarito que a FGV considerou e está certinho. Vamos ver aqui a letra B, qual é a resposta? Aqui, na tentativa de reverter a decisão desfavorável, porque o enunciado diz que o juiz da vara julgou improcedente o pedido da Lúcia Maria. E aí, qual é a medida que nós vamos tomar agora? E aí, qual é? Nós vamos aqui, ó, a tese qual é? Tese em que deverá ser interposto o recurso de revista que contrariaria a súmula. Contraria qual? A súmula aqui, ó, do TST. E a ofensa à Constituição de 88 também. Então, quando a decisão, aqui na linha B, diz que foi julgado improcedente, o juiz da vara do trabalho contrariou a súmula do TST e a Constituição Federal, que está lá no artigo 10, inciso 2, a linha B, que é a disposição da Constituição Federal. Cabe o quê? Recurso de revista, tem que ser revista. Né? Então, aqui o advogado, ele advogou 2 vezes para a empregada. Tanto na linha A, né? Para buscar o direito dela, e tanto na linha B, que perguntou se reverter a decisão desfavorável, medida jurídica você ainda poderia adotar. Então, é isso aqui. Vamos para a questão 3? Ó, aqui é a questão 3. Eu vou colocar aqui, tá? Vou pegar outros. É a questão 3. E aí, nós vamos ler aqui primeiro a resposta, a pergunta. Aqui, ó. Em relação ao ajuizamento da terceira ação por um Luciano, o que você deve alegar inicialmente? Opa,
aqui falou para mim, alguém falou que no caminho, que seria, né, o ajuizamento da terceira ação. Luciano, tá me cheirando o quê? Arquivamento. Tá me cheirando o que aqui? Minha cabeça tem que começar a trabalhar. Terceiro arquivamento na CLT. O que é isso? Percepção. Artigo 732, 731 da CLT. Percepção. Terceiro arquivamento. Ou alguém já me falou que vai cair aqui percepção. Eu acho que é percepção. Então é assim que você tem que aprender. Vamos ver outra, a letra B, o que diz aqui? Em sede de contestação, qual tese jurídica ser sustentada para ressachar o pedido de horas extras? Para aí. Tá falando de quê? Pedido de hora extra. Pedido de hora extra. Ou alguém me falou de percepção, pedido de hora extra. Para aí. Tem que saber se essas horas extras o trabalhador trabalhou a mais, ou foi usuprido o horário de almoço e descanso dele. Eu tenho que saber que tipo de hora extra é. Ou ele batiu o dedo lá no ponto com 8 horas e depois voltava a trabalhar. A empresa tem que provar. Então, artigo 58, artigo 59 da CLT, artigo 7, inciso 13, inciso da Constituição Federal. Então tem que saber, peraí. Percepção, hora extra. Vamos ler o enunciado? Então alguém me soprou aqui o enunciado da questão. O nome dele é o quê? Luciano Viana. Né? Luciano Viana aqui, ó. Luciano Viana trabalhou de forma remota. Para aí. Ele trabalhou de forma remota? Foi. Ele trabalhou de forma remota. Porque se está me cheirando... Se ele trabalhou de forma remota, peraí, terceira questão aqui, né? Terceira questão, Luciano trabalhou de forma remota. Tá me cheirando o quê? Teletrabalho. Teletrabalho, artigo 75B da CLT. Seguintes. É isso que eu tenho que ver, tá? Então, terceira questão. Então, vamos lá. Para a sociedade empresária, de tecnologia preponderantemente fora das dependências do empregador, matou o teletrabalho, fazendo uso de tecnologia, tá? Fazendo uso de tecnologia de informação e comunicação, vírgula, sem que isso caracterizava seu trabalho como externo, já em que às vezes estava em seu domicílio, em outros comparecia o estabelecimento do empregador, ainda que em outras visitava clientes. Sua remuneração se dava de forma de produção, tá? Então, perfeito. Então, ele visitava cliente, de vez em quando ele ia, né, no estabelecimento do empregador, tá? Deixa eu olhar aqui o tempo. E trabalhava, né, teletrabalho, usando os meios de tecnologia. Vamos, o que aconteceu aqui? Ao ser dispensado, Luciano ajuizou a reclamação trabalhista pretendendo as horas extras, porém, justificadamente, chegou atrasado à primeira audiência, no que resultou o arquivamento. Gente, aqui já deu o primeiro arquivamento, tá? Arquivamento. Então deu o quê? Ele já cometeu o quê? Primeiro arquivamento aqui, ó, tá? E já deu o primeiro arquivamento, chegou atrasado, né? Vamos lá. Entendeu? Na mesma situação, vamos pegar outro lápis, outra cor. Na mesma situação
ocorreu o ajuizamento da segunda ação idêntica, 3 dias após. Agora, com 5 dias após transjulgado da decisão de arquivamento da segunda ação, tá? Então, Luciano deu o quê? Mais o segundo arquivamento. Presta atenção. Luciano está danado, ele arquivou. Vamos lá? No enunciado, o que é que diz de novo? Entendeu? Segundo arquivamento. Luciano ingressou na terceira ação idêntica às anteriores. Então, ele deu o quê? 3 arquivamentos. Ó, arquivamento. Então, ele deu 3. Então, o que acontece aqui? Na condição de advogado da sociedade empresária, aqui ele responde aos questionamentos. Aqui são questão de contestação. Que o enunciado já está dizendo, como advogado da sociedade empresária, ele entrou com 3 reclamações trabalhistas e as 3 foi arquivada, porque ele não se comparecia, ele chegava atrasado, acontecia algo que ele não estava presente na ação. Conforme o artigo 444 da CLT, diz o quê? Se o reclamante faltar, a ação é arquivada. Se o reclamado faltar, comete revelia. É simples assim. Certo? E, vamos lá? Vamos terminar isso aqui? Então, diz o quê? Em relação ao ajuizamento da terceira ação por Luciano, que você deve alegar, né? Você é advogado aqui, está dizendo que você, como advogado da sociedade empresária. Qual é o gabarito aqui, ó? A tese é essa aqui, ó. Deverá ser alegada a percepção de Luciano ficar 6 meses sem reclamar perante a Justiça do Trabalho, conforme o artigo 731, 732, âmbito da CLT, aquilo que eu falei para você. Aquilo que eu falei, quando logo a gente leu a pergunta da questão. Falou 3 arquivamentos. Então, o enunciado confessou que Luciano cometeu. E eu falei, artigo 731, 732 da CLT. Esse é o gabarito preliminar. Vamos ver a letra B, o que diz? Em sede de contestação, qual tese jurídica ser sustentada para ressarcir o pedido de hora extra? Agora aqui nós vamos ver. Ó, a tese que deverá ser alegada, eu coloquei aqui tudo junto aqui, a condição de teletrabalhador na forma de quê? Do artigo 75B, parágrafo 3º da CLT e o 62, inciso 3. Gente, quem teletrabalha à distância, o artigo 62, inciso 3, não tem direito a hora extra. E ele era teletrabalho, conforme o artigo 75B, parágrafo 3º da CLT. Professor, e você vai mostrar isso na CLT? Claro que vou, vamos lá. Está lá embaixo, no começo da CLT. Ó aqui, ó. Ó aqui, ó. 75B, né? 75A aqui, ó. Considera o teletrabalho, capta aqui, ó. Remoto, prestação de serviço fora da dependência do empregador, de maneira que preponderante, a FGV colocou esse nome aqui, ou não, atualização de tecnologia, informação e comunicação, por sua natureza, não configura o trabalho externo. E o parágrafo 3º diz o que aqui, ó? Parágrafo 3º aqui, ó, quero o gabarito lá. E ó, foi atualizado em 2022 isso aqui, ó. Tá? Na hipótese de prestação de serviço em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, não aplicará o disposto do capítulo 2 e título 2 da consolidação, que é a nossa CLT. E o artigo 62 diz o que aqui, ó? 62 que diz o que, ó, aqui, ó? Não abrangente pelo regime previsto nesse capítulo. Nós estamos aqui o que? No capítulo 2. Então, quer dizer aqui, ó, o inciso 3º diz o que? Ó, os empregados em regime de teletrabalho que presta serviço por produção ou tarefa. Então, essa lei aqui, ó, foi que alterou, tá? Essa lei alterou, ela trouxe aqui, ó, tá aqui esse artigo 62,
Inciso 3, ó, a lei trouxe aqui. E mais o 75B. E ó, aqui, ó, inciso 3º que fala, ó, o disposto do capítulo 2 aqui. Tá? Então esse foi o nosso gabarito aí da FGV, gabarito preliminar. Poderá ser alterado? Eu acho muito difícil a FGV alterar esse gabarito. Vamos ver a quarta e a última? Questão 4. Questão 4, a única coisa que você pega a prova, você pode ler o enunciado, né? Você vai pegar a prova da FGV, você pode ler o enunciado aí, sem problema nenhum, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa aqui de prova? Deixa eu ver aqui se tem alguma prova aqui. Vocês acham aqui alguma prova? Entendeu? Então é isso aí que nós devemos, né? Então vamos lá. Questão 4, nós vamos pegar aqui a pergunta número A. Né? A primeira coisa, você tem que ler as perguntas. Por quê? Quando você lê as perguntas, eu lembro do meu ex-professor dizia, da faculdade e do curso preparatório também, os dois, direito trabalhista, falava, é que nem se alguém, né, te contasse, te soprasse a cola da prova, o que vai cair na prova? Quando você lê as perguntas. Tem esse professor meu, que eu admiro muito, que ele chama leitura reversa. Leitura reversa é importante. E eu falo que meu professor, Pirigui Pitts, está lá no meu site, no meio do blog, está lá, que diz o quê? Estude, fazendo o resumo, como se fosse uma cola. E você vai passar. Entendeu? Então vamos lá. Ó aqui, ó. A fim de contrapor a alegação e de compensação de constante de defesa da empresa, qual tese jurídica você deverá sustentar? Para aí, contrapor a alegação e compensação constante de defesa. Então, fala alegação de compensação. Qual é a palavra-chave aqui? Compensação. Para aí. Opa, alguém me falou que essa contestação vai cair uma compensação. É ato de contestação. Vamos lá? Vamos ler aqui a letra B? O que diz aqui? No caso, o juiz acolhe a sua tese, considera as verbas rescisórias, era incontrovérsia, que deveria ser paga na audiência. Para aí. E que a multa recorrida na inicial será deferida. Justifique. Olha aqui. Aqui a questão me soprou que o enunciado vai falar de quê? De multa. Paga 50%. Qual multa? As verbas rescisórias não foi paga na audiência, artigo 467 da CLT. Aí eu já pego a minha prova, eu já marco aqui. Esse esquema é taxativo para você passar na prova da UAB. É muito taxativo. Eu queria arrumar aqui uma prova da UAB, exame de ordem. Mas o pior é que eu não tenho uma prova aqui. Eu queria mostrar para vocês. Vocês podem escrever na prova, fazer o que vocês quiserem. Então vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Depois eu vou mostrar. Então é o seguinte, nós vamos ver no enunciado. Nós já identificamos aqui, ó. Aqui o trabalhador quem é? Paulo Pereira. Trabalhou durante 2 anos como empregado na aviação Omega Limitada. FGV já trouxe o nome dessa empresa em outras questões, prova passada. Na ocasião, tornou amigo de Daniel Silva, sócio majoritário da sociedade empresarial. Aqui, Paulo tornou amigo aí do sócio, né? Que ele ofereceu um empréstimo de quantia substancial suficiente para quitar seu financiamento da sua casa. Resumindo, então o empregado tornou-se amigo pessoal do sócio da empresa que ele prestava serviço. E esse sócio emprestou um dinheiro para ele pagar a quitação do financiamento de sua casa. Só que é o seguinte, esse empréstimo aqui não faz parte de relação do trabalho. Isso é particular. Olha o pulo do gato. Então vamos lá, continuar aqui.
Paulo aceitou o empréstimo e foi realizado pela sociedade empresário, sendo certo que a dívida era de quantia por meio de depósito mensal na conta da sociedade, sem juros e correção monetária. Nosso patrão aqui é muito bom, emprestou dinheiro para ele, o amigo pessoal, empregado da empresa, e para depositar na conta da empresa, sem juros, sem correção monetária. Eles eram amigo pessoal. Mas isso aqui não faz parte da relação de contrato de trabalho. Eu pulo do gato. Por necessidade de serviço, logo após o empréstimo, Paulo passou a trabalhar cerca de 3 horas extras diárias, pelas quais não recebeu. Então ele passou o quê? Após o empréstimo, ele passou a trabalhar após as 8 horas, 3 horas diárias de hora extra e não recebia. Tá? Veja bem, não recebeu essas horas extras. Por dificuldade financeira, a aviação Almega encerrou suas atividades e Paulo nada recebeu pela rescisão, inclusive os depósitos do FGTS, tá? Presta atenção, ó. Ele não recebeu nada pela rescisão. Os depósitos do FGTS, né, estavam substancialmente atrasados, Paulo ajuizou a reclamação trabalhista, cobrando seus direitos rescisórios, hora extra e FGTS. E a sociedade empresária contestou o feito, alegando a compensação do valor emprestado a Paulo. Você, como advogado do Paulo, de acordo com a legislação trabalhista, em vigor, entendimento da jurisprudência do TST, responda o seguinte questionamento. Aqui é uma questão de recurso ordinário, você vai alegar o quê? Né? Então, Paulo, aqui, ele ajuizou a reclamação trabalhista, né? Alegando as verbas rescisórias, hora extra e o FGTS. E a empresa contestou alegando o quê? Compensação. Tá? E aí o que acontece? Esse dinheiro não faz parte da relação de trabalho. E nesse caso aqui, por o que eu sei, parece que a empresa vai perder. Vamos ver o gabarito? E aí o que é que diz aqui? Ó, a fim de contrapor a alegação da compensação constante da defesa da empresa, né? Qual tese jurídica você deverá sustentar? Qual é a resposta? Está aqui, ó. A tese é essa aqui, ó. A tese em que deve ser alegada, que nos termos da súmula 18 do TST, tá? A compensação é restrita à matéria de natureza trabalhista e o empréstimo de dinheiro não possui a tal natureza. Resumindo o quê? Aqui a empresa perdeu, tá? Porque esse empréstimo não é de natureza trabalhista. Agora, se ele faz um empréstimo de natureza trabalhista, que tem, por exemplo, algumas coisas mais ou menos, aí sim. Mas nesse caso, não é natureza trabalhista, né? Aqui a empresa, você tinha que responder isso aqui, né? O gabarito é... Peraí. Questão 4, enunciado. Questão 1, questão 4. Peraí, eu tô aqui no outro. Questão 4, isso mesmo. Até esse aqui, né? É isso aqui, súmula 18, compensação, súmula 18 aqui, tá? Então, não é natureza trabalhista, não tem natureza de matéria de natureza que trabalhista. Vamos aqui para nossa petição. Então, nós já respondemos aqui, ó, não é natureza a súmula 18. E agora, nós vamos ver o gabarito da B. Caso o juiz acolhe a sua tese, considera as verbas rescisórias era incontroversa e deveria... Aqui a palavra-chave, verbas rescisórias incontroversas,
Esse é o pulo do gato para você aprender na contestação. Entendeu? Deveria ser pago em audiência, que a multa já requeria a inicial deferida. Justifica. Qual é a... Gente, verbas em controvérsia não paga na primeira audiência, recai uma multa. Isso o autor tem que pedir na reclamação trabalhista, tá? Não vai pedir depois, não. Tem que pedir na reclamação trabalhista. Que uma multa de 467 da CLT. E mesmo que ele não pedir na reclamação trabalhista, o juiz vai aplicar essa multa aí. Fazendo o papel, o juiz vai aplicar essa multa. Porque o juiz sabe. O juiz estudou direito, o juiz sabe que tem essa multa. Vai ser aplicado de ofício. Tá? Então, presta atenção aí. Qual é a tese? O examinando deverá sustentar que a pena de multa de 50% das verbas rescisórias, conforme o 467. Entendeu? As verbas não pagam. E aí, professor, mostra lá na CLT. Tá aqui, ó. Vou mostrar na CLT o 467. O 467 tá aqui, ó. Vai aparecer agora. (458, 462), tá aqui o 467. Ó, aqui, ó. 467 diz o quê? Ó, em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia, tá na própria CLT, gente, ó, controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, a data do comparecimento da Justiça do Trabalho, uma parte em controvérsias dessas verbas, sob pena de pagar acrescido de 50%. Tá? Professor, põe na tela maior aí. Tá aqui, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui que o empregador vai pagar, tá? 50%. Entendeu? É isso aqui, ó. 467 da CLT. Veja bem aí, ó. Esse aqui que o empregador vai ter que pagar o empregado. Aqui está falando o quê? Acrescido de 50%. Tá? Em caso de rescisão, havendo o quê? Controvérsia e também incomparecimento e a parte em controvérsia. Viu? Aí, ó. 467 da CLT. Tá? É isso aqui que a CLT manda. Gente, a prova foi tranquila. Quem estudou, se preparou, conseguiu para responder essa questão discursiva, responder essa peça e vai ser aprovado. Daqui uns 15 dias vai sair, já passou uma semana, né? Hoje tem 8 dias que foi aplicada a prova. Hoje tem 8 dias. Hoje é domingo, amanhã é segunda. Então o vídeo está sendo publicado aí agora na segunda-feira. Segunda-feira agora esse vídeo está sendo publicado. Então foi tranquila a prova, tá? Espero que boa sorte a todos. E se você não passar agora na primeira prova da segunda fase, eu recomendo que você compre essa CLT da doutora Eliane Linhares, tá? E também recomendo que você busque o nosso livro aqui, né, de prática jurídica, que você será aprovado aí na UAB. Procura o site da editora Dialete e aqui você... Professor, como é que eu faço a busca do seu livro? É muito fácil, você coloca aqui, ó, livro de prática jurídica. Ó, livro de prática jurídica, aqui, ó, Direito do Trabalho, Prática Jurídica Trabalhista, autor Celso Cavalcante. Isso aqui, ó, tá? Não é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Que eu vou colocar no Google ali outra página. Aqui, ó. Você escreve aqui, ó, livro de Direito do Trabalho. Você escreve isso aqui, ó, livro de Direito do Trabalho, Prática Jurídica, OAB, Exame de Ordem.
Aí você escreve aqui, ó, autor Celso Cavalcante, já vai vir e bota pesquisar. Já vai vir aqui o site da editora, tá? Aí você clica aqui em cima do site, já vai direto no nosso livro. Ah, professor, eu coloquei, não achei o seu livro, mas coloca Google Imagem, o nosso livro vai aparecer aqui, eu estou publicando vídeos. Aqui aqui do lado está o site, aqui está o Instagram meu, aqui está o TikTok, o livro também está no TikTok. E aí, tá? Não tem desculpa para você não comprar o nosso livro, tá? Recomendo essa CLT, recomendo o nosso livro, tá? Um abraço a todos. A gente vai encerrar por aqui, tá? E espero que esse resolução de questão, tá? E o nosso livro, nós temos o método silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. Um abraço a todos e até mais. O vídeo vai estar no YouTube, vai estar no... E aí você pode acelerar o vídeo, tá? Vai estar com a thumbnail, vai estar bonitinha. Um abraço a todos e nós vamos ficando por aqui. E não esqueça aí da CLT da doutora Eliane Liari e o nosso livro aí de Prática Jurídica Trabalhista, Exame de Ordem. Seja aprovado no Exame de Ordem. Um abraço a todos, nós ficamos por aqui, tá?